Rapaz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como o título Relacionamentos em Família, né? Superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, embora o cristão pode passar por desafios, nós temos aqui uma solução para possíveis desafios. Qual? Não é uma solução, né, para superar esses desafios? É a palavra de Deus. Então, nós vamos ver ao longo de 13 lições, né, que através da obediência à palavra de Deus, nós podemos superar desafios, tá certo? Nós vamos, nesta oportunidade, nós vamos estar estudando a nossa lição de número 3, que vai tratar do assunto ciúmes. Ciúmes, o mal que prejudica a família. O mal que prejudica a família. Ciúmes, o mal que prejudica a família. Nesta lição exclusiva, nós vamos estar falando de Jacó e José. Lição passada nós falamos de Jacó e Esaú, com ênfase para Jacó. Aqui nós vamos estar falando sobre Jacó e José, com ênfase em José. Nós vamos estar vendo ao longo da lição, né, o que causou alguns conflitos na família de Jacó, né? E na família de Jacó teve conflitos, né? Aqui trata-se do terceiro conflito da nossa série de estudos desse trimestre. Nós vimos lá o primeiro conflito foi entre Abraão e Sara, em razão do filho de Agar, da escrava egípcia, né? Que foi uma providência humana para uma promessa de Deus, né? Então, houve ali um desejo carnal, né, de Agar, ou de Sara, apressando a promessa. Então, aquela atitude, quando a lição tratou do tema, quando a família age por conta própria, então, ao tratar de uma resposta, trazendo a responsabilidade para si, né, então Deus tira a mão, ou melhor, deixa que a pessoa siga o seu destino, né, tendo o retorno. Deus é aquele que sempre ele reconcilia, embora, né, fique sequelas, consequência daquelas atitudes. Foi o que aconteceu em toda a história da humanidade, né, consequências de atitudes, né, precipitadas, né, providências tomadas por conta própria, né. No segundo conflito nós vimos, né, sobre Jacó, né, Isaac em conflito com Rebeca, né, e aí quando gera os dois filhos, né, Jacó e Esaú, e ali está a preferência de dois, do pai e da mãe, cada um tinha uma preferência por um filho, e ali nós vimos também a consequência disso, o que deu, né, quando a lição trouxe o assunto, a predileção dos pais por um dos filhos.
Então, nós vimos também que gerou conflitos entre a família. E agora, nessa lição, nós vamos tratar do assunto de ciúmes também, que é um conflito, né, se torna um conflito entre a família. E nós vimos aqui, no caso, Jacó, né, tratando essa lição em Jacó e José, com ênfase em José. Parece que Jacó não aprendeu nada do passado e aqui ele vem tendo atitudes do passado anteriores. O que nos remete à atenção é porque a Bíblia vai dizer que quando estamos em Cristo ou aceitamos a Cristo, nova criatura somos, e as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Então é importante a gente entender que esse passado a gente tem que esquecer. No caso de Jacó, ele levou sequelas do passado aqui e ele sofre ou de alguns probleminhas aqui, levando para a família a respeito do assunto. Não vamos entrar muito em detalhe, porque a lição vai estar falando, senão a gente conta toda a história antes da lição, tá certo? Vamos adiante. Muito bem. O nosso texto áureo vai estar falando o seguinte, texto áureo da nossa lição de número 3. Lembrando que essa lição é aplicada no dia 16 de abril de 2023, geralmente aos domingos, não necessariamente nesta ordem, mas é uma lição para ser ainda estudada e cremos aí que os nossos amados irmãos estejam atentos à lição deste domingo pela manhã. O texto áureo nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, e o versículo 16, quando fala essa situação. A verdade prática nos diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Muito bem, vamos fazer um comentário aqui do nosso texto áureo. Quando o texto áureo diz que onde há inveja, onde existe a inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação, ou seja, aí existe perturbação de toda obra perversa. O apóstolo Tiago, quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte: isso, quando acontece na família, é obra da carne. Por quê? Porque a inveja é uma obra da carne. O espírito faccioso é uma obra da carne. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, vai estar falando ali, pode ver que as obras da carne, ela vem antes das obras do Espírito, tá certo? Antes dos frutos, digamos assim, dos frutos do Espírito. Então, esses frutos aqui, inveja, espírito faccioso, ele perturba, são espíritos perturbadores que faz parte dos frutos da carne, de obra carnal. Então, isso, quando acontece dentro da família, a família está tendo possessão maligna, Possessão maligna, obra do diabo, não é obra de Deus. Porque as obras do Espírito, os frutos do Espírito, são outros, Nós vamos ver, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o contrário disso aqui. Muito bem. Aí o que fala a verdade prática? Vai dizer que o ciúmes é uma obra da carne.
confirmam o que nós estamos falando, o ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Então, o ciúmes é uma emoção carnal. Entendeu? Ó, aqui, ó. Isso aqui, o ciúmes, isso aqui é uma obra carnal. Isso aqui é uma obra carnal. Tá? E esta obra carnal, ela traz o quê? Ela traz prejuízo à família. Ela traz prejuízo à família. Prejuízo à família. Muito bem. E além disso, ó, além disso, esse prejuízo, essa obra, isso é uma emoção uma emoção que provoca, uma emoção provocante, vamos dizer assim, né? O que é essa emoção provocante? Ela é provocante por quê? Porque ela gera conflitos, ela gera perturbação. Tiago está falando disso. Esta obra, essa emoção, ela gera perturbação. Né? Vamos entender aqui a nossa lição. Muito bem. A nossa lição, ela está pautada no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, versículo do 1 ao 4, depois versículo 11, 18, 23, 24 e o 28. Vamos ler aqui. Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 10 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Olha, aqui houve aqui um pé de um problema. Qual foi o pé? O primeiro problema aqui, ó, na nossa lição, vai dizer que José, ele estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Apacentando as ovelhas de seu pai. Aí, o que acontece? Lá estavam também os seus irmãos. Aí ele trazia para o seu pai as companhias, os procedimentos errados do seu filho, dos seus irmãos. Amados, o que eu vejo aqui? José não era fofoqueiro. José
Na verdade, ele estava trazendo para o seu pai informação de comportamento ruim, de comportamentos que prejudica a família. Quais eram os comportamentos? Que os seus irmãos estavam lá tendo atitudes erradas. Aí o que acontece aqui? E Israel amava a Jacó mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O segundo problema aqui, agora, parte de José, parte de Jacó. Jacó, a lição vai dizer, e a Bíblia vai falar, que ele ama mais José que os outros. E ele deixa isso claro, porque era o filho da sua velhice. O que nós observamos isso aqui? É que na lição passada nós falamos sobre a predileção de um filho por um dos pais, pelos pais. E nós falamos lá da história de Esaú e Jacó. E agora nós estamos falando de Jacó e José, onde Jacó agora, já como pai, ele viu que lá no passado ele teve problema, quando ele foi um dos filhos que teve a preferência da mãe. E ele teve que sair fugido para uma outra terra, onde chegando lá, nesse lugar, a Bíblia diz que ele toma uma pedra e coloca como travesseiro, e aí Deus vem tratar com ele. Por quê? Porque ele, ao ter um conflito com o seu irmão por causa de uma trapaça, de uma tramóia que ele combinou com a sua mãe para enganar o velho Isaac, ele precisou correr porque o seu irmão queria matá-lo. Um conflito por causa de uma trapaça. Então, quando ele percebe isso aqui, ele poderia lembrar do passado. Ele tinha que lembrar do passado, para ele não repetir o mesmo erro que o seu pai Isaac cometeu. Tá certo? Mas o que ele faz? Ele não faz. Ele prefere. Então ele deixa claro que José era um filho da sua velhice e que ele amava assim mais do que os outros e que ele ia dar um presente para o seu filho. Esse presente, qual era o presente? Era uma túnica de talhar de 7 cores. Uma túnica talhar, 7 cores. Então nós temos aqui esse desenho, nós já vamos explicar ele, vai estar falando das vestimentas de José. Então, estas vestimentas de José, ele passa por alguns processos por causa de uma preferência do pai, onde ele, por causa dessa preferência, passou por situações que
muitas dessas situações aqui foi doloroso para ele. Foi dificílimo para José. Por que que José venceu? José venceu porque Deus sempre esteve com José. Sempre esteve com José. Um minutinho, por favor. Entendeu? Então, amados, nós temos aqui algo importantíssimo para que nós venhamos, como cristãos, entender o propósito de Deus para salvar, para a salvação nossa. Falamos na lição passada sobre a predileção. Deus não tem filhos preferidos. E Deus também, ele não tem, ele não predestina ninguém a ser salvo e a ser sentenciado ao inferno. Não. Isso se dá através de atitudes que muitas das vezes tomamos em função das nossas concupiscências, dos nossos desejos, dos desejos carnais, das atitudes carnais, do processo, do fruto ao contrário dos frutos do Espírito. Entendeu? Pois é. Vamos adiante. A lição, ela trata, o primeiro tópico da lição, ela vai falar sobre a falha do tratamento dos filhos, que é exatamente isso que nós estamos falando. Muito bem, olha, a preferência de Jacó em Gênesis, capítulo 37, lemos que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele tinha gerado. Então, embora ser um filho especial, digamos assim, porque ele teve ele já na sua velhice, mas ele era um dos 12, filhos de Jacó. Então, deveria ser tratado no mesmo nível de tratamento. Por quê? Porque era filho. Pois é, mas ele deu esse tratamento especial. Tá certo, irmãos? Vamos lá, vamos adiante. O ciúme é meio a preferência. Quando Jacó, aí a lição vai dizer que Jacó não mediu consequência ao apresentar seu filho José com uma capa de várias cores. Então ele compra essa capa de várias cores e dá ao seu filho como preferido. Tá? Esta capa de várias cores, nós vamos ver que José, quando ele recebe essa capa, uma capa de várias cores, nunca numa clara atitude de preferência, uma clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes aos demais filhos, aos quais entenderam que o seu pai não lhe dava o devido valor. Pois é, esse ressentimento é uma emoção provocante. Esse ressentimento é uma emoção provocante. Quem causou essa emoção? Foi Jacó. Causou esta emoção nos filhos, em relação a um filho preferido.
Então, o que nós aprendemos? Que o tratamento aos nossos filhos tem que ser iguais para todos. Não podemos ter preferência. Quando ele dá esta capa, a Bíblia vai dizer que a primeira capa é uma capa de favoritismo. Ele favorece um filho, ele favorece um dos filhos, mais do que os demais. Então, com esse favoritismo, ele causa um ciúmes nos outros. Esse ciúmes, ele tem um espírito de facção. Lembra o texto áureo? Quando diz, o texto áureo diz que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Pois é, quando houve essa aptidão de Jacó por José, aí o que aconteceu? Causou no restante de seus irmãos uma perturbação, porque eles estavam sendo desfavorecidos, porque o pai deu um presente especial para um dos filhos. É importante isso, quando você tiver um presente para dar, dê de igual modo, né? Dê de igual modo, né? Então, amados, isso aqui causou um problema seríssimo lá na casa de Jacó. O que acontece? Jacó favorece um dos filhos, ele favoreceu José, causando no resto dos irmãos uma perturbação carnal, diabólica, ao ponto de trazer para eles problemas. De que modo? Obra perversa. Lembra o que Tiago disse? Esse espírito, nesse espírito há perturbação mental e toda obra perversa. Então, gerou um conflito de toda obra perversa, trazendo a concupiscência para José. Vamos explicar isso. Este espírito, ele causa em José, ele causa nos irmãos de José vontade de matá-lo. Nós vemos na Bíblia que eles tiveram vontade de matar José, e aí eles venderam José para os ismaelitas, e os ismaelitas para Potifar. E na casa de Potifar, José passa pela segunda vestimenta, a segunda capa. A primeira capa foi a capa do pai para ele, o favoritismo. A segunda capa, agora ele é vendido, sofre. Lembra que eu falei que ia passar por momentos difíceis? Mas em todos os momentos Deus foi com ele, por quê? Porque ele sempre foi, na sua inocência, ele sempre foi aquele filho que obedecia ao seu pai. Mesmo o pai em erros, mas ele estava ali com a intenção de fazer o melhor para o seu pai, né? Por isso, a responsabilidade era do pai. O pai estava com a tutela dele, mas ele fazia as obras do pai. Jesus recomenda isso, né? Para que nós não devemos acharmos que somos filhos de Deus
se praticar, estando praticando obras que prejudicam o outro, obras perturbadoras, porque ele diz lá em Mateus que ele fala, olha, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, faça-se obras dignas de arrependimento, para que sejam chamados, ou para que vocês tenham Abraão como pai. Não fica por aí falando que é filho de Abraão, fazendo obras do mal. Então, esses meninos aqui, esses irmãos de José, alimentados por algo ruim, eles venderam José. E agora José, na casa de Potifar, ele passa por esse processo aqui, ó. Algo da concupiscência. Por que concupiscência? Porque quando ele vai para a casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que aqui existia uma mulher, a mulher de Potifar, que bateu o olho nele e de cara teve desejo carnal, desejos da carne. E o que aconteceu? José, ele não contou para o seu senhor de cara, né? Ele não evitou aquele olhar, o olhar de concupiscência. Ele sofreu isso, né? Ele não evitou esse processo. O que acontece? Ela não tendo sucesso com as suas investidas, ela José acaba sofrendo a masmorra. Foi preso. E quando ele é preso, agora, depois a gente vai voltar aqui na segunda capa, porque a segunda capa, quando ele é preso, ele cai aqui, ó, na sua segunda capa, ou seja, na terceira capa, já nós explicamos a segunda, que é a vestimenta do carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebe a vestimenta do carcereiro. Tudo por causa de uma capa preferencial. Por causa de uma preferência do seu pai. Gera ódio. Ele passa por esse processo. Cai na casa de Potifar. É tentado. Não evita a tentação. Embora ele não cede à tentação, mas ele não evitou. E aí o que acontece? Ele cai, ele é denunciado injustamente, vai para o cárcere, recebe vestimenta de carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele passa por esse processo, na sua terceira capa, como vestimenta de carcereiro, a Bíblia vai falar que ele, como o sonhador mor, que os irmãos tiram ele, né, como o tal sonhador, mas ele realmente era sonhador de verdade, e não só sonhava, como interpretava. A Bíblia vai falar que ele interpreta o sonho desse carcereiro. E quando ele interpreta o sonho do carcereiro, quando o carcereiro tem liberdade, é libertado, que ele volta para o seu trabalho, lá ele fala de José. E aí, Potifar manda chamá-lo.
E agora coloca José, quando ele interpreta o sonho, ele é colocado, agora, dessa vez, como a capa, a vestimenta de mordomo, a segunda vestimenta. Ela está invertida de posição. A vestimenta de mordomo. Nesta vestimenta aqui, nessa capa de mordomo, ele consegue mostrar as suas atitudes, o seu verdadeiro zelo pelas coisas do rei, pelas coisas de Potifar, pelas coisas do rei. E aí ele é visto como o homem que resolveu o problema daquela nação. Deus honra José, porque José, ele não olha para o seu passado, né? A terceira capa, a do passado, ele não olha para esta capa, esta vestimenta do seu passado, essa vestimenta do seu passado, né? Dos seus processos, quando ele reconhece que os seus irmãos, ele não teve sentimento faccioso, ele não teve sentimento de ressentimento, porque ele reconheceu os seus irmãos. Ele poderia muito bem prendê-los, e ele fez isso, mas com outra intenção. Mas ele podia muito bem, agora, naquela condição, ele colocar seus irmãos no cárcere para pagar o que fez por ele. Pois é, mas ele não fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo essa lição. É muito importante essa lição. Vamos já explicar aqui, agora, quando ele passa por esse processo, né, tudo na direção de Deus, aí ele recebe do Senhor, a quarta e a última capa. Ele recebe do Senhor a quarta e a última vestimenta. Agora, essa vestimenta talhar de verdade, que seria a vestimenta da vitória. A vestimenta da vitória. Nesta vestimenta da vitória, ele reina. Ele reina. Aqui está o último estágio do cristão. A Bíblia vai falar que há um novo céu e uma nova terra preparada para o cristão. Jesus disse que eu vou lhes preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vestimenta, onde nós vamos ser revestidos, né? A capa da incorruptibilidade vamos ser vestidos com a capa incorruptível, onde nada vai corroer. Jesus falou que deveríamos, em vida, guardar tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Pois é, meus amados. Aí o que acontece? Voltando um pouquinho, nós vamos ler Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 8. Diz assim, olha, agora, porém,
Despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem obscena do vosso falar. Está aqui o que José denunciou aqui, no seu primeiro problema que ele teve. Ele, Colossenses vai estar falando que temos que fugir disso, mas despojai é fugir da ira. Seus irmãos tiveram ira dele. Por quê? Porque certamente ele denunciava, eles tiveram raiva, maledicência, malícia, blasfemas e palavras tórpes, que é palavrões. Louvado seja o nome do Senhor. Todas estas coisas são obras carnais, obras da carne. E então podemos afirmar aqui que José, ele não era fofoqueiro. Ele não era fofoqueiro. Ele não era fofoqueiro. O que José era? Ele denunciava o erro. Ele denunciava o erro. De quem? De seus irmãos. Ele denunciava o erro de seus irmãos. Então, quando você, nós, vamos diante do Pai, dizer para o Pai, mostrando para o Pai a situação da humanidade, nós não estamos fofocando a respeito, nós estamos informando o Pai de algo errado que está acontecendo. Foi isso que José fazia. Trazia informação e não era fofocando. Mas estas informações, por elas serem obras malignas, carnais, elas denunciavam as atitudes daqueles moços, provocando uma emoção facciosa, né? Raivosa, ira, raiva, de malícia, de blasfema e de palavras torpes. Amados, essa lição é maravilhosa. Essa lição é tremenda. Que pena que muitos de nós acabamos tendo ressentimentos, né, lá de trás. E aí fazemos como aqueles fariseus, tendo Abraão como pai, tendo Deus como pai, nos enganando a nós mesmos. Muito bem. O tópico 3 é uma continuidade desse processo, onde nós falamos que quando José é vendido, ele entra no processo da concupiscência por causa da mulher de Potifar. Ele não denuncia isso
talvez com dele, José, da sua parte, tendo uma intenção, e assim foi, a intenção dele era de que aquilo, ele pudesse viver naquele meio com aqueles olhares daquela mulher. Não consegue, meu amado. Temos que denunciar. Se no ambiente familiar, se no ambiente cristão, tiver sentimentos de malícia, invejas, porfias, contenda, calúnia, tem que ser denunciado. Antes que o mal cresça. José não denunciou. O mal cresceu. Ele teve que passar pela vestimenta de carcereiro. Pois é. Essa passagem aqui é o tópico 3 da lição. Teve que passar pela vestimenta de carcereiro. Depois ele volta, ele vai para, ele recebe pela sua obediência a Deus, ao Deus verdadeiro, ele não se corrompeu, Deus honrou e levou ele para onde? Tira ele da masmorra, leva ele para a casa do rei como mordomo, agora recebendo a capa de mordomo, a vestimenta de mordomo. Quando ele chega aqui na vestimenta de mordomo, acontece por providência divina, a fome na terra, e os pais para onde vai? Para onde os pais vão? Para o Egito. Fazer o quê? Buscar recurso. Tópico 3. O que acontece? José reconhece seus irmãos. Aí conhecemos, tem todo aquele processo que ele, para ter certeza e tal, ele tem alguns retidos ali, depois tem o seu irmão mais novo, Benjamim, retido. Por quê? Porque a intenção dele era trazê-los de volta, trazê-los para perto. Aleluia! José é um tipo de Cristo. Nossos erros nos denuncia. As nossas mazelas nos denuncia. Aleluia! Mas a palavra liberta, ela quer libertar. Aleluia! A palavra, aleluia, ela quer libertar. Então, meus irmãos, as atitudes daqueles moços denunciavam, mas José, a sua capa, as suas vestimentas eram limpas. Por mais que ele passou por problemas no cárcere, a primeira passada pela casa do rei, ele não se corrompeu. Aleluia, e Deus honrou. Deus concede a ele vestes de vitória, de governador, vestes festivas, verdadeiras, como fala lá em Apocalipse, vestes resplandecentes, aleluia, porque ele não teve sentimento faccioso, de ressentimento, de mágoa, de ciúmes, de inveja. Não. Ele buscou o melhor para os seus irmãos que queriam matá-lo. E eles tinham como morto. Na verdade, muitos deles já tinham José como morto. Jamais ia encontrá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados. Já podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: o ardor emocional denominado ciúme,
deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contenda e ciúmes. Romanos capítulo 13, versículo 13 também. Então temos que evitar isso. Se no convívio, na família, na igreja, na empresa, no bairro, em meio a uma comunidade, existe esses espíritos, tem que fugir dele. Denunciar, na medida do possível, essas situações. Você não é um fofoqueiro. Você é um informante do bem. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente ao Papai do céu. Ora, apresenta essas vidas, esses espíritos, essas pessoas que são usadas por esses espíritos de facção ao Senhor, porque Ele sabe o que faz. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados. Que Deus em Cristo continue nos guardando e nos livrando deste mal. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Eu peço a tua ajuda, a tua colaboração. Divulgue esta videoaula. Manda para um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Fazendo assim, você está sendo um ministro desta palavra, um informante do bem, para esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.